Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Baruch de Espinosa was born. As he grew, he began to question everything. Everything, creation and our Creator. Nascido no século XVII, Bento ou Baruch Spinoza pertencia à família judaico-portuguesa. A sua influência religiosa fez com que, por meio do racionalismo teológico fundado por ele fosse, pouco depois, expulso de uma sinagoga por algumas afirmações que foram feitas em relação à religião. Junto com Leibniz e Descartes, Baruch Spinoza ele vai formar o grande trio da filosofia moderna ou filosofia racionalista. Deus é o mecanismo imanente que move todo o universo. Essa afirmação constitui a teoria monista e panteísta neutra de Spinoza. Por ser um filósofo determinista, Spinoza irá procurar nas suas formulações como explicar aquilo que limita, cerceia a liberdade humana. De modo que ele vai negar a possibilidade da liberdade humana. Por quê? Segundo ele, a liberdade ela ou é concedida ou é determinada por certos parâmetros externos ao homem. Então ele vai afirmar que tanto a política quanto qualquer outra forma de poder, inclusive religioso, são incapazes de dar ao homem certa felicidade, ou, a partir disso, certa liberdade, uma vez que a liberdade nada mais é que uma ideia. Livre é o estado daquele que tem liberdade. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Segundo Spinoza, não existem ideias falsas ou verdadeiras em relação ao conhecimento. O que existem são proposições mais ou menos adequadas, de modo que ele vai evidenciar três formas, segundo ele, daquilo que ele vai conceber como conhecimento. A opinião é também chamada por ele de imaginação. É o conhecimento prático, utilitário ou a partir de certas percepções do próprio ser humano. É também considerado por ele uma forma de conhecimento mínimo. O conhecimento racional é considerado por Spinoza como aquele tipo de conhecimento notável, que, baseado na matemática, física ou geometria, permite ao homem compreender algumas realidades em relação a ele próprio e o universo. Mas esse não é o conhecimento completo, segundo ele. O conhecimento perfeito, então, segundo Spinoza, é considerado conhecimento intuitivo. Por meio da intuição, o homem consegue perceber diversas realidades, inclusive a própria noção que ele tem de Deus e de si mesmo. Para Spinoza, o ser humano ele só pode ter certos graus de consciência em relação ao seu próprio agir, uma vez que ele vai determinar dois princípios que movem o próprio ser humano. O primeiro deles é a contingência, ou seja, tudo o que existe fora do homem está diretamente relacionado ao seu agir. Porém, a razão desse indivíduo pode considerar essas coisas como não importantes ou não influentes nesse agir.
é o que ele vai chamar de contingência. Existem então todos os princípios relacionados ao ser humano que fazem com que ele haja da maneira que age. Segundo Spinoza, esses princípios são princípios necessários. O que acontece é que o ser humano não age muitas vezes racionalmente por necessidade, sim por contingência. E por esse fato, ele desconhece o seu próprio agir em relação à necessidade das coisas que estão à sua volta. Assim, nós podemos afirmar que o ser humano, ele tem aquilo de que precisa, mas não aquilo de que merece, uma vez que ele não tem a consciência plena daquilo que ele realmente merece. O agir humano é muitas vezes, ou quase sempre, segundo Spinoza, determinado por necessidades rápidas, passageiras e imediatas, e não por necessidades que vão beneficiar esse indivíduo de forma ampla e perene. Um exemplo claro disso é quando a pessoa escolhe um curso superior, justamente porque esse é o curso que está em alta no mercado e não em função da sua percepção de suas capacidades individuais. Nesse momento a pessoa erra e escolhe aquilo de que precisa e não aquilo que merece. Será que nada vai acontecer? My ethics is completed. I was intending to go to my good friend Jan to publish it, but the Calvinist theologians and their dull-witted Cartesian friends are denouncing me everywhere. They are bringing actions against what they call my godless ways before the magistrates. They're telling anyone ready to listen that my book is an endeavor to show that there is no God. Aquilo que eu faço ou aquilo que eu imagino são, para Spinoza, o mesmo princípio. Ele vai relacionar também Deus e natureza como uma forma única de motivação ou aquilo que move as pessoas no universo. A natureza humana nada mais é do que Deus, Deus nada mais é do que a natureza humana. E como nós já dissemos, isso custou para Spinoza a excomunhão judaica. Recentemente, cientistas nos Estados Unidos descobriram que antes de nós agirmos de qualquer maneira ou sob qualquer condição, o nosso cérebro, a nossa mente já havia determinado aquilo que nós faríamos por meio de um cálculo matemático mais ou menos preciso em relação a possibilidades e em relação a resultados. Ou seja, nós quando agimos, na realidade desconhecemos conscientemente por que agimos, mas o nosso inconsciente sabe e já havia determinado esse agir. Desse modo, nós compreendemos mais uma vez que Spinoza tinha certa razão ao dizer que não existe liberdade em condição de se dizer não a alguma coisa, mas somente em condição de se dizer sim ao nosso agir ou às nossas escolhas. Não somos nós que escolhemos, é o nosso corpo e a nossa natureza quem calcula e determina como nós devemos agir. Será que nada vai acontecer? Embora Spinoza vá se parecer um pouco com os estoicos que defendiam a ausência do prazer e o controle das paixões, ele na realidade não defende muito esse princípio de que nós podemos dominar as paixões, como nós perceberemos daqui a pouco. Será que nada vai acontecer? Segundo Spinoza, o máximo que pode acontecer é nós compreendermos a forma como agimos, ou seja, compreendermos as nossas atitudes a partir de algumas ações, mas de maneira nenhuma nós podemos ter controle sobre esse agir. Não há possibilidade de controle, uma vez que nós não agimos racionalmente, e sim determinados pela nossa natureza.
Crown Premium Light. Some drink it because they're responsible. Desse modo, tanto o conhecimento quanto o agir humano são relacionados aos 3 princípios propostos por Spinoza. O primeiro deles, o princípio empírico, depois o princípio racional e, por último, o princípio do intelecto. Baruch Spinoza, o filósofo do imanetismo e do monismo panteísta.